Irmãos, e eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, versículos 10 e 11. Juízes, capítulo 7, versículos 10 e 11, como alguns irmãos e irmãs estão fazendo. À medida que você encontrar, peço que se ponha de pé para nos acompanhar nessa leitura desses dois versículos. E se tiver alguém perto de você sem Bíblia, então você compartilha a tua Bíblia com o teu irmão, com a tua irmã, para que todos possam nos acompanhar nessa leitura. Juízes, capítulo 7, versículos 10 e 11. Amém ou não amém? Quem encontrou, diga: encontrei. Quem não encontrou, fala: ainda não. A gente espera. Quem já encontrou, tiver alguém com dificuldade do seu ladinho aí, você ajuda. Aleluia. Juízes capítulo 7, versículos 10 e 11. Amém agora? Assim diz a palavra do Senhor. Juízes capítulo 7, versículos 10 e 11. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Mais uma vez, se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Amém? Aleluia. Pode sentar-se. Quem já ouviu falar de um camarada na Bíblia chamado Pura? Quem? Não? Então hoje você vai ouvir falar sobre Pura. Quem era Pura? Pura era um aliançado de Gideão. Fala: Pura era um aliançado de Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Todo mundo aqui praticamente ouviu falar de Gideão. Tá? O que está acontecendo aqui para você entender onde nós queremos chegar? O tema da palavra hoje é Pura, um aliançado de Gideão. O que estava acontecendo? Há mais ou menos 7 anos seguidos, o povo de Israel, os judeus ali, o povo hebreu, estava sendo atacado pelos midianitas e os amalequitas. Os midianitas se juntaram com os amalequitas e todos os anos, no tempo da colheita, eles vinham e tomavam tudo que o povo de Israel, o povo hebreu, plantava. Na hora de colher, eles vinham, colhiam tudo, levava gado, levava a ovelha, levava tudo e acabava com tudo o que aquele povo tinha trabalhado aquele ano para colher, para ter o que comer. Eles estavam assim já há 7 anos nessa condição. Fala assim: estavam há 7 anos nessa condição. E nesse contexto de 7 anos nessa condição, Deus estava procurando alguém no meio daquele povo, do povo dele, que pudesse usar para livrar esse povo das mãos dos inimigos. Então o povo estava sendo açoitado, o povo estava sendo atacado, o povo estava sendo perturbado pelos midianitas, os amalequitas, e Deus, por 7 anos, nesse tempo de 7 anos, procurava alguém para levantar, para poder, com essa pessoa, livrar Israel das mãos dos seus inimigos. Então, Deus achou um menino. Fala assim: Deus achou um menino. O nome dele é Gideão. Fala: Gideão. No meio da luta do povo de Deus, Deus vai sempre procurar dentro do seu povo alguém com quem ele possa contar para colocar o plano de salvação dele em prática. Você está entendendo? Deus vai no meio da luta do povo procurar alguém no meio desse povo para levantá-lo, para usá-lo, para botar o plano de Deus de salvação em prática. Deus sempre veio fazendo isso no Antigo Testamento inteiro. Então ele encontrou Gideão. Por que ele encontrou Gideão? Porque Gideão traçou uma estratégia. Qual foi a estratégia de Gideão? Ele pegou todo aquele trigo e levou para malhar no lagar. Só que lagar não era onde se malhava trigo, lagar era onde se extraía o suco da uva. Então Gideão pensou: como não é tempo de colheita de uva, é tempo de colheita de trigo, o povo, os meus inimigos, os amalequitas, os midianitas, eles não vão nos procurar no lagar.
E ele pegou um bocado daquele trigo e foi malhar no lagar. Qual era o propósito de Gideão? Era salvar a família dele. Esse era o propósito de Gideão. O plano de Gideão era só ter um pouquinho de comida, de trigo, para a família dele. E qual era a família dele? Ele era da tribo de Manassés. A família dele era da tribo de Manassés, a família dele era a menor dessa tribo, e ele era o menor da família. Então aquele que era improvável foi encontrado pelo Senhor, porque aquele improvável tinha um plano no coração de salvar a sua casa. Aleluia! Gideão era o menor de Manassés. E Manassés era a menor tribo de Israel. E Gideão era o menor da casa dele. Então ele era o menor do menor do menor. Ele era o improvável do improvável do improvável. Mas esse improvável do improvável do improvável tinha um propósito, um objetivo no coração. Os midianitas, os amalequitas não vão mais saquear, pelo menos a minha casa. Da minha casa eu vou cuidar. E ele nem era o maior da casa. Então ele tinha esse plano. Então, Deus estava com Gideão, sim ou não? Por que você acha que Deus estava com Gideão? Porque quando Deus chamou Gideão e mandou o anjo lá, porque o anjo estava procurando alguém no meio do povo, encontrou Gideão, e o anjo falou, Gideão, tu vai chamar um povo para a guerra. E quando Gideão fez a primeira convocação, 32 mil pessoas se apresentaram. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso que eu estou falando você já sabe. Mas você já parou para pensar que Israel há muito tempo não ia à guerra? Sim ou não? Sim ou não? Você parou para pensar que Gideão não era nenhum general do exército de Israel? Sim ou não? Você parou para pensar que quase ninguém deveria conhecer Gideão? Sim ou não? Mas por que na primeira convocação dele 32 mil pessoas se apresentam? Porque quando aquele que é levantado por Deus faz uma convocação, todo o povo se junta no mesmo propósito. O propósito de Gideão era cuidar de ter um pouquinho de alimento, de trigo só para a casa dele. E Deus viu nesse coração, um coração de alguém que podia livrar a nação toda. Por isso que Deus estava com ele. Por que Deus estava com Gideão? Porque quando ele fez a primeira convocação, 32 mil pessoas se apresentaram. Ele falou assim, 32 mil pessoas se apresentaram. Irmãos, na primeira convocação ninguém conhecia o cara. Ele era o improvável do improvável do improvável. Menor tribo, menor família, menor da família. Esse era Gideão. Então, quando Deus colocar um propósito no seu coração, não pensa que você não é capaz de executar. Porque se Deus está te chamando, te levantando para executar, Ele sabe exatamente quem você é. Deus erra endereço, irmãos? Deus erra CPF? Deus erra íris dos olhos? A tua impressão digital, Deus sabe qual é, Ele erra? Não? Sim ou não? Então, quando Ele te chamar, não tenha dúvida. Ele está te chamando porque Ele tem uma grande obra para fazer através da tua vida. Porque o propósito, o projeto que você pensou em fazer só para a tua casa, Deus vai usar para abençoar toda a nação. Aquilo que está sendo gerado no seu coração, que tu pensou que era para abençoar só a tua casa, líder, só a tua célula, pastor, só a tua igreja, é para abençoar toda a nação. Porque é Deus quem está te chamando. Fala para a pessoa do outro lado, ei, Deus é quem está te chamando. Só que o texto que nós conhecemos, esse texto, né, que vai falar de Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 7, vem falando dessa história de Gideão, a gente vai lembrar que Gideão tinha medo. Fala, Gideão tinha medo. Pensa comigo, Gideão não era medroso. Por quê? Porque no meio daquela condição, que ele pega o trigo e leva para o lagar, para malhar lá, escondido no lugar onde se espremia a uva, se os midianitas ou amalequitas encontrassem Gideão naquela condição, ele era um homem morto. E ainda assim, sabendo do risco, ele foi colocar esse plano dele em prática. Então ele não era um homem medroso. Apesar de que quando Deus o chamou, ele teve medo. Ele teve medo. Por que Gideão não era um homem medroso, mas teve medo? Primeiro, querido, se na primeira convocação dele se apresentaram 32 mil homens, no final sobraram só 300. Por que ele teve medo? Porque os midianitas se juntaram com os amalequitas, e a Bíblia vai dizer que eram tantos homens e camelos, que quando olhava assim não dava para contar. Era como assim, eu não sei se é enxame que fala, um enxame de gafanhoto. Gafanhoto é enxame, gente? Eu sei que enxame é abelha.
Enxame, obrigado. Era um enxame de gafanhotos. Obrigado, irmãos. O Dantas está rindo lá porque, né? Dantas essas paradas. Era um enxame de gafanhoto. Tipo assim, quando eles caem sobre a plantação, tu não vê nem plantação, só vê bichos se mexendo e comendo. O texto bíblico vai dizer que eram tantos, quando juntaram os amalequitas e midianitas, que não se dava para contar. E Deus pega dos 32, tira 31.700 e deixa Gideão só com 300. Sabe por que Gideão estava com medo? Porque, como eu disse e repito, ele nunca tinha ido à guerra. O propósito, ele levantou da cama dele e falou assim: hoje eu tenho uma estratégia, eu vou pegar um pouco de trigo, vou levar lá onde eles não pensam que eu vou estar, no lagar, e vou malhar para ter pelo menos um trigo para fazer um pão para minha casa. Ele amanheceu assim e terminou como general de um exército de 300 homens. Todo homem e mulher que levanta de manhã com um propósito no coração, não sabe como vai findar o seu dia, mas se permanecer na presença, Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou na tua vida. Você está entendendo? Esse era Gideão. Mas Gideão tinha medo. Ficou com medo. Então, Deus fala para ele no texto que nós lemos de Juízes capítulo 7, versos 10 e 11. Se ainda temes atacar os amalequitas, os midianitas, desce com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra esse arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Gideão foi chamado por Deus. Gideão ouviu a voz de Deus. Gideão, se tu voltar lendo aqui capítulo 6, capítulo 7, você vai ver que ele pediu provas a Deus, Deus deu prova, 3 provas para ele, de que Deus era com ele. E ainda assim ele estava com medo. Gideão era um homem de Deus. E ainda assim estava com medo. Gideão era o capitão, general, o líder daquele exército de 300 homens. E ainda assim estava com medo. Gideão foi levantado para livrar Israel inteiro das mãos dos amalequitas e dos midianitas. E ainda assim estava com medo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter sido levantado por Deus, levantada por Deus, ter um grande projeto para cumprir e ter medo. Fala, irmão, fala por uma pessoa que está falando, irmão. Ter medo é normal. Por quê? A gente diz aqui e repete, a missão é maior que o missionário. A missão é maior que o missionário. Né, minha filha? A gente falou assim, Deus falou assim, eu vou te levar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e vai ser assim, e vai ser assado. E tu olha e fala assim, nada está colaborando para que isso aconteça. Eu até creio que na palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas eu estou olhando, eu não vejo nada. Eu não vejo provisão, eu não vejo cuidado, eu não escuto a resposta, eu não vejo nada. Deus falou que ia fazer, mas a minha circunstância me faz crer que não está acontecendo aquilo que Deus disse que ia acontecer. Todo homem e mulher de Deus tem medo. Quem, além de mim, aqui tem medo de muitas coisas no ministério? Deus falou as coisas comigo, irmãos, muitas vezes, e continua falando, fala assim, isso não é para mim, não. Esse aí não sou eu. Porque eis meu filho, eis que te digo, e vem aquela palavra assim, esse cara aí que Deus está vendo não sou eu. É igual quando Deus fala com Israel, mas o povo vê Jacó. O olho humano vê Jacó, as circunstâncias mostram Jacó, as pessoas veem Jacó, mas Deus vê Israel. Lá em Isaías capítulo 6, Isaías falou assim, ai de mim, estou perdido, vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ok? Isaías capítulo 6, e aí daqui a pouco, no mesmo capítulo 6, os anjos vão estar cantando ao Senhor, né? Os serafins com 6 asas, cheios de olhos por dentro e de trás, que ardem em fogo, estão lá diante do trono do Senhor, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí olha só, Isaías acabou de falar, eu sou um homem de lábios impuros, Isaías, plano natural, visão da terra, visão de circunstâncias. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou pecador e o povo todo onde eu habito também é. Aí o céu fala assim, toda a terra está cheia da sua glória. Como assim? O céu fala, tem glória de Deus na terra. A terra fala, a gente é tudo pecador.
A visão do céu é sempre maior que a visão da terra, querido. Quando a gente está na posição de visão da terra, a gente nunca vai ver o que Deus está vendo. Quando o próprio Deus fala, os anjos cantam, toda a terra está cheia da glória. Isaías acabara de falar que aquela terra estava cheia de lábios impuros. Quem é a visão verdadeira? A visão do céu. Só que a minha circunstância de pecador, a minha circunstância de medroso, a minha circunstância, as coisas que estão ao meu redor, não me deixam enxergar o que Deus está falando que vai fazer. É por isso que quando o milagre acontece, a gente chama de milagre. Por quê? Porque milagre é aquilo que a razão não explica. Se a minha razão explica, não é milagre. O milagre é aquilo que eu não tenho como explicar, não tem como minha razão conceber. Então é milagre. Só que milagre, para mim, é algo que a minha razão não explica, mas como eu tenho dito e repito hoje mais uma vez, está na agenda do céu. Milagre faz parte do de repente. É propósito de Deus. Só que a circunstância não nos deixa enxergar. Então, Gideão, ele estava aqui com 300 homens, olhou para aquele campo, tinha tanto inimigo que ele não conseguia contar, não via um palmo na terra, só tinha cabeça de inimigo. Ele falou assim, ele continuou com medo, Deus falou assim, está com medo? Então, querido, pega o seu moço, quem? Pura, o nome do moço é Pura, desce lá no arraial, dá uma volta por perto, escuta o que eles estão dizendo, e depois de feito isso, suas mãos ficarão fortalecidas. Quem é Pura? Pura é o aliançado de Gideão. Pura não surge sem propósito. Amado, amada, se Deus colocou do lado de alguém para ajudar esse alguém, não é sem propósito. Se você que faz parte de uma célula, Deus colocou do lado desse líder, dessa líder, desse casal de líder de célula, não é à toa, é para ajudar, tem um propósito. Você é um pura na vida desse seu líder. Líderes, vocês são puras na minha vida. Estamos unidos não é em vão, tem um propósito, porque pura não se apresenta, não é colocado, não surge sem propósito. Até aqui só tinha Deus e Gideão e os 32 mil que sobrou 300. Onde que está Pura? Pura está no meio dos 300. Deus vai levantar alguém que ninguém tinha percebido, e é esse alguém que vai estar do seu lado na hora que tu precisar. Preste atenção, um amigo até pode estar lá na sua guerra, agora o aliançado com certeza estará. Ele vai estar. Deus falou, pega o teu aliançado, pega o teu moço, Pura. Gente, preste atenção, se Gideão era o improvável do improvável do improvável, quem era Pura? O improvável do improvável do improvável do improvável. Está entendendo esse contexto? Só que era justamente esse que estava do lado de Gideão, que ninguém tinha ouvido falar. O nome dele é Pura. O nome dele é Pura. Muito bem. Pura só aparece para quem tem uma missão grande a ponto de precisar de ajuda. Pura só aparece para alguém que tem uma missão tão grande ao ponto de precisar de uma ajuda, de ajuda. Por isso que eu disse e vou repetir. Se você está caminhando conosco nesse lugar, é porque eu preciso de ajuda. Vou repetir. Se você está caminhando conosco nesse lugar, é porque eu preciso de ajuda. Porque Ricardo, o pastor da igreja, precisa de uma ajuda, para que essa igreja cumpra o seu propósito. Poderia ser um outro pastor, uma outra mulher, uma pastora. Ele ou ela precisariam da sua ajuda, porque Pura só é levantado para ajudar. Se você está na sua célula, tem um líder lá, tem uma líder lá, você está lá porque esse líder e essa líder precisa de ajuda. Porque Pura nunca é levantado sem um propósito. Ele é levantado para um propósito, porque alguém tem uma missão muito grande e de ser tão grande precisa de ajuda. Então, eu preciso entender que eu não tenho condições de cumprir o meu chamado sozinho.
Quem está comigo nesse chamado? Líder de célula, você não tem condições de cumprir esse chamado sozinho. Quem é que está com o seu líder de célula aí? Fala, ei, olha para o seu líder, para a sua líder aí, olha. Pode levantar, aponta para ele, aponta para ela, fica em pé. Assim, ei, meu líder, conta comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Porque nós temos uma aliança. Aplauda Jesus. Olha só, somente os que passaram na seleção do Senhor serão indicados por Ele para essas tarefas. Como assim? Pura estava entre os 32 mil, queridos. Pura é um daqueles 300. Ele passou pela peneira de Jeová. Ele passou pela prova, dando glória a Deus. Ele foi aprovado, não tendo que se vergonhar, né? Como Paulo diz para apóstolo Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Aprovado, ele foi aprovado. Fala assim, todo pura é aprovado por Deus. Só é chamado por Deus quem por Ele é aprovado. Ah, mas a prova está difícil. Você não começou nem a guerra, está na época da prova ainda. Você ainda está no tempo da prova, tu não está nem na guerra. A guerra viria depois disso aqui. Só estava no tempo de vamos ver se tu é aprovado ou aprovada mesmo. Esse é pura. E qual foi a prova que pura passou? Primeiro, ele não era tímido. Qual foi a primeira leva que saiu do povo? Os tímidos e medrosos. Fala assim, ei, pura, você não é tímido. Você não é medrosa. Você não é medrosa. Você é pura. Tímido e medroso, o primeiro time reprovado, tímido e medroso. Apocalipse diz que esses não entrarão no céu. Se não entrarão no céu, muito menos na batalha com Gideão, irmão. Se for reprovado para entrar na batalha com Gideão, não vai entrar no céu. Está lá, cara, não tem para onde correr. Eu não estou falando, irmãos, eu já fui tímido. E quando eu não estou no contexto com vocês, em outro lugar, eu sou tímido. Sou. Não vou para o céu não, porque mentiroso também não vai para o céu. É isso, Ramon? O irmão Ramon falou assim, tu não vai para o céu, porque mentiroso não vai para o céu. Mas verdade, em alguns momentos, a timidez não é o contexto que nos traz segurança. Irmão, está pregando nessa igreja, com a igreja que Deus nos deu, com a noiva do Senhor. A maioria que está aqui, nós ganhamos juntos para Jesus. É nossa casa. Agora, em algum momento eu já me encontrei tímido. E eu já fui muito tímido. A Fernanda já foi muito tímida. Outras pessoas aqui já foram muito tímidos. E hoje já não são tão tímidas assim. Eu consigo controlar essa timidez ao ponto de a timidez não te reprovar. Ei, cuidado. Você pode ser reprovado por timidez. Os tímidos não entrarão no céu. Tímido não é aprovado por Deus para entrar na guerra. Medroso não é aprovado por Deus para entrar na guerra. Os primeiros reprovados dos 32 mil foram os tímidos e os medrosos. Pura passou nessa prova. Então fala, pura era um homem de coragem. Faz cara de corajoso aí. Não é cara de feio não, é cara de corajoso. Se esforça aí, Júlio. Arruma essa cara. Não. Eu não vou contrariar a esposa, mas que não, irmão. É que tu é uma mulher de muita fé. Obrigado, brincadeira, meu querido. Olha só, mas é feio mesmo. Pura, isso é saudade, gente. Pura, ele era um homem corajoso e não era tímido. Qual foi a outra prova que Pura passou? Era um homem vigilante. Foi descer para beber água. Quem foi lá, pegou, botou, foi reprovado. Agora, aqueles que pegaram e ficaram olhando ainda, vigiando, era aprovado. Pura era um homem vigilante. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, vigia, varão. Vigia, irmã. Não perca a postura. Não perca a postura.
Porque tem irmãos que na hora da treta perde a compostura, irmão. Irmãos, eu lembro que um dia, lembra de um dia, né? Pode ter sido ontem ou 20 anos atrás. Esse tem uns 20 anos. Um dia, não tem mais. Eu estava num encontro internacional de louvor profético. Era esse nome grandão assim. Internacional, tinha lá a placa grandona assim. Mas de vez em quando tinha uns gringos lá, mas tudo brasileiro mesmo. Eu lembro que acontecia sempre em julho, então a gente ia para Petrópolis e ficava num alojamento que era uma escola, por isso que era nas férias. A gente usava as salas da escola para poder, de alojamento, tomar banho e dormir, porque passava o dia inteiro lá naquele evento. E teve um irmão um dia, porque onde tem muitos jovens, imagina, irmãos. Aquele jovem aprontando a madrugada toda, e tinha outros menos jovens lá, que queria dormir, e eu era quietinho, irmãos. Eu não estava no meio desse furdunço, não. Teve um cara, não estava, estou contando testemunho. O cara falou assim, Deus, vocês 5 minutinhos da graça e desceu o braço desses caras. Ele ficou tão irritado que perdeu a postura. Fala assim, ô pura, não perca a postura. Porque pura foi aprovado, ele estava no meio dos 300, amém? Quem era pura? Esse nome, querido, não foi citado nem antes nem depois desse contexto do texto que está lendo. Ele apareceu aqui e permaneceu aqui. A gente não sabe, quem era o pai de Pura, de que tribo que ele veio, qual era a cor dele, tamanho do cabelo dele, se era alto, se era forte, se era baixo, se era magro, se era gordo, se era branco, se era preto. A gente não sabe nada a respeito de Pura. A gente só sabe que ele era aprovado. Aprovado por Deus. Ele não era aprovado por Gideão. Os 300 foram aprovados por Deus, que quem deu a prova foi o próprio Deus, sim ou não? Então, Pura foi aprovado por Deus. E aí, por que essas coisas de repente não aparecem na Bíblia, querido? Porque quando o líder precisa de ajuda de alguém, essas coisas não importam. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente que é líder, e você que está aqui é líder e vai entender o que eu estou falando, a gente às vezes está numa guerra, numa situação, que a gente fala, poxa, fulano tinha que estar aqui comigo, fulano era para estar aqui comigo, e esse fulano nunca vai aparecer, e de repente vem aquele que tu não conhece, e é o pura da sua vida. A gente cria expectativas sobre a vida das pessoas, e é natural, todo ser humano cria expectativa nos relacionamentos, sim ou não? Quando eu falei para a Fernanda que eu ia casar com a Fernanda, a minha expectativa era ser feliz. E eu sou cada dia mais surpreendido pelo Senhor, que eu sou muito mais que feliz, eu sou abençoado. Irmão, pega, deixa aí. Soprando. Pegou, Júlio? É assim que faz, entendeu? A gente gera expectativa nos relacionamentos. A gente fala, essa pessoa nunca vai me abandonar. Essa pessoa eu tenho certeza que eu posso contar. Mas quando tu vai para a guerra, na condição de com medo, essa pessoa não está lá. E quando você olha, aquele que você não esperava, aquela que você não esperava, é aquele que foi aprovado por Deus para lá estar. Então, características de onde vem, não importa. O que importa é, foi aprovado por Deus e foi enviado por Deus. Quem chamou Pura para ir? Deus. Deus disse, vai lá e leva teu moço Pura. Está com medo ainda? Vai lá e pega teu moço chamado Pura. Desce com ele. Aleluia. O que significa o nome Pura? Pura, assim, Pura significa ramo. Ramo, galho, ramo de uma árvore. Ok? Gênesis capítulo 49, verso 22. Jacó, quando foi abençoar seu filho José, ele disse, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. José era um ramo frutífero. O nome Pura significa ramo. Ou seja, você, querido, que está aí para ajudar seu líder, você que está aqui para me ajudar, entenda, você é um ramo frutífero, um ramo ligado à fonte, um ramo que vai além dos muros,
Como assim, pastor? E além dos muros? Vai além dos limites que lhe impuseram. Tu vai romper os limites que as circunstâncias te colocaram, se apresentaram. Porque você pode ter sido plantado uma mudinha pequenininha do lado de um muro de 2,5 metros. Só, querida, que aquele muro, aquela barreira que te impede de avançar, vai continuar do teu lado. Só que você vai crescer. Você vai crescer. E aquele muro que você olhava assim, tu já vai começar a olhar diferente. Daqui a pouco, você ultrapassa a estatura do seu muro, chamado problema. Porque você é um pura. Um pura é um ramo que ultrapassa limites. Não há resistência que lhe impeça de crescer, porque tem um ramo aprovado por Deus. É um ramo que Deus colocou do lado de alguém, que esse alguém vai regar as tuas raízes, que esse alguém vai te ajudar a produzir. Você é um ramo ligado à fonte, que é o próprio Cristo. Aleluia! Você é um ramo que vai dar muitos frutos, e nós já sabemos que uma árvore não produz fruto para si mesma, a árvore produz fruto para alimentar outros. Está entendendo? Do que se alimenta um pé de manga? Da manga? Do pé de jaca? Da jaca? Não, se alimenta do terreno onde está plantada. Aí a pregação dos lençóis freáticos, aquelas paradas todas que a Nana ensinou para a gente, mas o fruto que ela produz é para alimentar outro. Então, ramo, você pode achar pequenininho um ramo agora, um brotinho, um ramozinho que foi tirado, mas se estiver plantado na fonte, que é Cristo, a videira verdadeira, você vai crescer, vai produzir frutos, vai alimentar outros e vai ultrapassar limites. Aplauda o nome de Jesus, porque pura é ramo. Jesus fala, eu sou a videira, João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todo pura é um ramo da videira, querido. Todo pura é um ramo da videira. Como assim? Você, quem é a videira? Quem é a videira? Acabei de ler. A videira é Jesus. Quem é o pura? É aquele que é o ramo, que é enviado por Jesus para frutificar, para alimentar. Aleluia! Aleluia! O moço de Gideão, o que chama pura, ele acordou com um projeto. Vou juntar um pouco de trigo para fazer um pão para minha casa. E vou me esconder para fazer isso. E terminou com um exército de 300 homens, e um deles era esse homem chamado Pura. Deus não admite que alguém seja pura sem frutos. O que ele diz em João capítulo 15? Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Ramo que dá na videira tem que produzir frutos. Ei, pura, você foi chamado para gerar frutos, produzir frutos. Amém? Pura é aquele que está presente na hora da dificuldade. Deus falou, Juízes 7:10, se ainda temos atacar, foi para Gideão, desce tu com teu moço pura ao arraial. Pura é o que está presente na hora da dificuldade. Irmão, na hora da festa, não precisa nem convidar. Lembra aquela, eu não sou bom de piada não, vou tentar contar. O cara foi numa festa, aí cheio de gente na festa, aí gritaram assim, quem é convidado do noivo vem para a direita. Aí ele veio para a direita. Quem é convidado do noivo vai para a esquerda. Outro povo foi para a esquerda. Aí o cara falou assim, pode todo mundo ir embora que isso aqui é um batizado. Não era casamento. Quando está festa, querido, quando está tudo bem, não precisa nem convidar, o povo está lá. Agora, os puras vão se apresentar na hora da treta. Os puras vão se apresentar na hora da guerra. Os puras vão se apresentar na hora que você tem medo. Você não entendeu? Os puras se apresentam na hora que todo mundo abandona você. Na hora que você olha para o lado e tu vê aquele exército inteiro, aquele problemão, aquele murão, aquela dificuldade, e só está com 300 homens, porque os 31.700 foram dispensados pelo Senhor, e você ainda está com medo, Deus vai levantar alguém para colocar do seu lado de você, por causa daquele alguém,
o teu medo vai passar. Está me entendendo, amém ou não? Gideão não era medroso, ele estava com medo, porque ele nunca tinha enfrentado uma guerra dessa forma. Ele estava com medo. Pura era mais um daqueles que não foram convidados para estar com o seu líder na hora da luta. Ele estava lá porque Deus enviou, pois sabia que poderia contar com ele. Deus pode contar com você? Amém? Tu vai ser um pura na vida do seu líder, do seu líder de célula, da sua líder de célula. Tu vai ser um pura na vida do pastor dessa igreja. Na hora que o negócio arrochar, tu vai estar onde? Porque, irmãos, vai arrochar. Se prepara, vai arrochar. Porque eu não estou pregando essa palavra em vão. Aleluia? Gideão estava com medo, mas depois que Pura se apresentou para descer o arraial do inimigo com ele, o medo foi embora. Há momentos na vida do líder que Deus o cura usando um aliançado levantado por ele mesmo. Querido, tem horas que o seu líder não precisa que você fale nada para ele. Tem hora que o seu líder, a sua líder vai precisar que você esteja só do lado dele. Só a sua presença ali vai curar o medo do coração do seu líder, da sua líder. Isso chama-se pura, um levantado por Deus. Aleluia? Por exemplo, quando Davi estava fugindo de Saul, olha que doideira, porque líder não tem a cachola no lugar, não. Líder, ele tem umas ideias que parece que é doideira. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Saul estava escondido na caverna de Adulão. Saul estava com os soldados lá no desfiladeiro, procurando ele. Chegou de noite, Davi falou assim, 1 Samuel capítulo 26, verso 6, anota aí. Ele chegou, tinha lá, falou com dois caras. Falou com Aimeleque e Abissai. Ele falou assim, me deu uma saudade de ver Saul. Como assim? Eu queria ir lá no arraial. Ele queria ir lá na treta, no meio do furdunço, só para ver o cara que queria matar ele, mas ele tinha saudade daquele cara, porque ele tinha servido aquele cara por muitos anos. E aí Davi falou assim, eu queria ir lá, quem é que pode ir comigo? Aí Aimeleque falou assim, eu vou. Davi queria ir, mas tinha medo de ir. Ele falou assim, quem pode ir comigo? Aí Aimeleque falou assim, eu vou. Só, querido, que se Davi fosse pego, quem ia morrer era Aimeleque. Ele não ia matar Davi. Davi era rei ungido. Quem ia rodar? O pura de Davi, chamado Aimeleque. O pura sabe que vai ter que se sacrificar pelo seu líder. Não vai ter jeito, irmãos. E isso aí tem que ter um grau de maturidade muito grande. Isso chama-se honra. Fala, honra. Há duas formas que você pode ser um pura na vida de alguém. Deus mostra para o líder, como no caso de Gideão, ou ele se apresenta como Abissai. Não foi Aimeleque, foi Abissai. Como Abissai se apresentou. Eu vou, Davi, eu vou. Eu vou com você. Então você é aquele que Deus vai mostrar e fala assim, vai lá e chama fulano, ou você vai ser aquele que fala assim, ei, líder, estou aqui, ó, pronto para servir. Ainda que seja morrer. No nosso contexto, morrer para as minhas prioridades, para a minha prioridade, morrer para o meu sonho pessoal, porque o projeto do meu líder é um projeto dado por Deus que é maior do que nós todos juntos. E se Deus te levantou como pura, foi porque Deus aprovou você para isso. Aleluia. Glória a Deus. Alguns exemplos de pura na Bíblia. Abraão, quando foi resgatar Ló, se juntou a ele sem precisar. Um cara chamado Mande, um Escol, Ané. Eles não precisavam ir à guerra, mas foram com Abraão. Na vida de Moisés, quem era o pura de Moisés? Josué. Até Moisés morrer. Na vida de Elias, quem era o puro de Elias? O moço de Elias. Sim ou não? Não, irmãos. Era Eliseu. Lembra do moço de Elias? Que o abandonou no meio da guerra? Na vida de Jeremias, era Baruque. Todo homem de Deus tem um pura do seu lado. Então você está aqui, porque foi chamado para ser pura na vida de alguém. E você está aqui,
Porque Deus vai colocar alguém do seu lado para te ajudar a enfrentar o seu medo. Você foi plantado aqui, vou repetir, para ser pura na vida de alguém. Você foi plantado aqui, porque Deus vai colocar um pura do seu lado para te ajudar a vencer seus medos. Então, em todo momento, você vai ser um pura na vida de alguém, ou vai ter um pura do seu lado te ajudando a vencer seus medos. Sempre vai ser assim. Se você não for isso, tu não foi aprovado. Porque para ser pura, tem que ter sido aprovado. No meio dos 32 mil, só 300 passaram. Entre eles estava esse homem chamado pura. Onde é que você está na hora da prova do seu líder? Onde que você está na hora da guerra? Do propósito maior que Deus colocou na vida do seu líder. Pastor, eu tenho minhas guerras, sabemos disso, por isso que eu afirmo mais uma vez, Deus vai colocar um pura ou uma pura do seu lado, para te ajudar nos seus medos, mas você precisa ser pura na vida de alguém. Você está entendendo isso? Fique em pé no seu lugar.